Olá, meu nome é Fernando Oliveira, eu sou da empresa Hiper, aqui de Palmas, Tocantins. Só para me apresentar, eu sou um engenheiro de produção formado na PUC do Paraná, especializado em engenharia de gestão pelo Centro Politécnico de Turim, na Itália, e especializado em economia e gestão de energia pelo COPEAD, uma instituição da UFRJ no Rio de Janeiro. Sou certificado PMP pelo PMI, Instituto Internacionalmente Reconhecido no que diz respeito a gerenciamento de projetos, e certificado pelo Programa de Gerenciamento de Projetos Avançados da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Trabalhei 5 anos na Engevix, foi na época uma das maiores empresas de engenharia da América Latina. Foi a maior empresa de engenharia consultiva do país durante alguns anos, onde participei de projetos de mais de 1 gigawatt de potência instalada, tendo participado por diversas termoelétricas, de motores a combustão, ciclo combinado, hidrelétricas, reformas de plataforma, até mesmo projetos de engenharia da usina nuclear de Angra 3. Fui sócio-diretor da PP Engenharia, uma empresa importante na operação e manutenção de usinas termoelétricas, onde nós fizemos em 5 anos o IM de mais de 2 gigawatts de potência instalada. Então, em 2014, por exemplo, nós fomos o maior prestador de serviços da Wärtsilä, uma importante empresa de fabricação de motores a combustão interna, uma finlandesa gigante. E hoje sou sócio-diretor no Hiper aqui em Palmas, onde nós trabalhamos com projetos de geração distribuída. Quando nós falamos de energia solar, é importante contextualizar o cenário, porque afinal nós fazemos um investimento para evitar um custo, né? Evitar um problema. Então, o que a gente tem acontecendo hoje no nosso país? O primeiro e mais importante é o que todos os brasileiros estão cansados de saber, que é o elevado custo de energia elétrica no país. E como isso impacta nas nossas empresas e nas nossas residências, né? Seja um consultório médico, um shopping center, um prestador de serviço, ou a nossa casa mesmo, o impacto da conta de energia sobre as nossas finanças é muito grande. Então, sem dúvida, esse é o maior incentivo para que a gente esteja investindo nessa área. Segundo, a gente tem hoje uma lei que está tentando ser aprovada, que deve ser aprovada, pois ela, afinal, é muito importante, que estão chamando de conta Covid. O que é conta Covid? A conta Covid é uma verba que o governo federal está destinando para resgatar as distribuidoras por conta da queda do consumo de energia e os impactos da pandemia. Tá? Então, as concessionárias elas ganham uma concessão pública para ter seus investimentos amortizados, elas precisam faturar. Só que como a base de faturamento caiu muito, também caiu a remuneração delas. Então, isso traz um impacto muito grande para as distribuidoras. Então, elas vão ser socorridas e, naturalmente, essa conta ela vai ter que ser rateada posteriormente pelos consumidores dentro da tarifa de energia e estão dizendo que vai ser rateado nos próximos 60 meses. Então, isso quer dizer que haverá um aumento considerável na conta de energia, além dos aumentos comuns, né, que é já esperado para os próximos 60 meses. Além disso, além do impacto da queda de faturamento, nós tivemos também um congelamento das tarifas agora, né? Muitos estados estão impedindo as distribuidoras de fazerem os reajustes que são comuns nesse período. Então, a gente tem um exemplo ali de 2014, né, quando o governo federal também travou o reajuste nas tarifas, e isso acabou virando uma bola de neve. Quando foram reajustadas, o reajuste veio muito maior, né? Não existe milagre. Se você trava um reajuste, você tem que ter um reajuste maior no segundo momento, por causa da correção monetária e de outros fatores que vão acontecendo durante o dia a dia.
Nós tivemos agora também, por conta da pandemia, um subsídio aos consumidores de baixa renda, e alguém tem que pagar esse custo, né? Afinal, eles estão consumindo, então isso também vai ser rateado nessas tarifas de energia. E por último, no que diz respeito à tarifa de energia, nós tivemos também o congelamento das bandeiras tarifárias. Então, o governo ele travou o repasse do custo de geração mais cara, né, que é o que acontece, por exemplo, quando nós acionamos usinas termoelétricas, onde o custo variável unitário ele é muito mais alto do que uma hidrelétrica. Então, esses custos também serão rateados posteriormente. Nós temos hoje tramitando uma mudança na resolução normativa 482. Essa resolução, ela regulamenta a geração distribuída no país. Tá? E o que acontece? Hoje, o consumidor que instala energia solar, ele, de certa forma, foge do rateio dos custos da distribuidora, uma vez que ele gera sua energia, utiliza a rede da distribuidora e não paga nada para a distribuidora pela utilização da rede. Isso, na verdade, é um problema que está sendo gerado para as distribuidoras. Então, de fato, deve haver essa mudança e essa cobrança pelas distribuidoras, mas hoje é uma oportunidade, pois quem instalar e fizer o investimento vai ter seu direito adquirido durante 25 anos. E a última questão, que é uma oportunidade, mas por conta da pandemia, os governos federais no mundo inteiro estão tendo que injetar muito dinheiro na economia para que ela não pare, e isso tem despencado as taxas de juros. Então, a gente está vendo condições de financiamento inéditas aqui no nosso país. Então, isso, sem dúvida, é uma oportunidade muito grande para fazer esse tipo de investimento, né? Então, se a gente resumir isso aqui, o que a gente vê? A gente vê um aumento futuro muito grande na tarifa de energia a um custo muito baixo do dinheiro. Então, é uma oportunidade, sem dúvida alguma, uma vez que quando você faz o teu investimento, de certa forma, você trava o teu custo de energia. Você apostou naquilo, você vai ter a tua tarifa, vai ter a tua parcela de financiamento e você vai evitar esses futuros aumentos na conta de energia. Tá, isso tudo é muito bacana, né? Mas por que eu quero instalar energia solar? O primeiro, a energia solar é uma rápida instalação, né? A gente não faz uma obra. Você pode eventualmente ter que fazer algum tipo de reforço estrutural, dependendo do porte do sistema, das características construtivas do imóvel, mas a verdade é que na grande maioria dos sistemas, você vai instalar um sistema sobre uma estrutura já existente e vai ligar aquele sistema de geração num quadro de distribuição também já existente. Então, a instalação ela é muito limpa, né? Você não tem muitas quebras, alvenaria, coisas que as pessoas geralmente procuram evitar por conta de problemas históricos que possam ter tido com prestadores de serviço. Você tem uma economia imediata na conta de energia, então isso é muito bacana. Vamos supor que você instale o teu sistema, se a distribuidora fez um período de medição, né, para a tua conta de energia, onde você gerou um dia daquele primeiro mês, você já vai ter economia sobre aquele primeiro dia. Você não tem que ficar acumulando créditos e para ver no final do ano se você vai ter algum resultado. Então, isso é muito bacana. E por isso, muitas linhas de financiamento hoje, com o período de carência que elas apresentam, o consumidor ele já consegue casar o início da economia com o sistema com o início do pagamento da parcela. Então, esse é o melhor dos mundos, onde você troca a tua conta de energia por uma parcela de financiamento sem impactar o teu fluxo de caixa. A taxa de retorno ela é muito acima de outros investimentos do mercado, principalmente quando você considera um nível muito baixo de risco, né? Você paga a sua conta de energia, seja da sua residência, seja do seu negócio já há vários anos, você conhece como funciona, o sistema está sobre o seu telhado, você sabe que amanhã vai ter sol, então é um investimento já bem consolidado, é uma tecnologia já presente no mundo inteiro. O Brasil bateu agora a meta de 3 gigawatts instalados de geração distribuída, são mais de 300 mil sistemas fotovoltaicos instalados.
Então, isso sem dúvida é um dos melhores investimentos do mercado hoje. É você investir em você mesmo, não apostar num negócio que pode dar certo ou não, apostar numa bolsa, por exemplo, onde você não tem controle sobre a variação do teu dinheiro, né? É um sistema que tem manutenção mínima, ele não tem elementos rotativos, a gente não tem alta temperatura, alta pressão, combustíveis, né, elementos corrosivos. É um sistema estático na maioria dos casos, então que você vai ter uma limpeza periódica dos painéis, algum reaperto e verificação das estruturas da infraestrutura elétrica e alguma troca de componentes de segurança, né? Um DPS, um disjuntor, que são elementos que os quadros de distribuição já possuem nos imóveis. Então, uma manutenção que um eletricista comum já consegue fazer, né? Você tem hoje uma redução da poluição associada ao consumo de energia, então isso sem dúvida é uma coisa muito importante para os pais, para os empresários, né, para deixar um mundo melhor. E isso as empresas podem levar para o marketing delas, né, para a imagem corporativa delas, e já é muito visualizado e até cobrado por alguns consumidores, instituições financeiras. A gente tem uma fonte de energia gratuita, então diferente de um gerador, onde você tem que estar abastecendo e talvez se preocupando com variação no custo do combustível, o sol está aí para todos, né? É uma fonte de energia bastante democrática. E a valorização do imóvel. Então, você instalou aquele sistema fotovoltaico no seu imóvel, aquilo é um ativo de geração com expectativa de geração de 25 anos. Então, vamos supor que você venha vender o seu imóvel e você utilizou o seu sistema fotovoltaico apenas 5 anos. Você está vendendo um imóvel com um ativo que tem expectativa de geração de mais 20 anos. Então, as pessoas que compram imóveis hoje, os inquilinos que alugam apartamentos, casas, eles já reconhecem o valor nisso. Então, você acaba também valorizando aquele imóvel, né? Aqui nós podemos ver alguns projetos residenciais que foram elaborados pelo IPER, né? Então, são projetos interessantes porque você consegue ver várias aplicações com tipos de estruturas diferentes, tanto de telha como de estrutura de suportação, locais de instalação, soluções que foram desenvolvidas. Por exemplo, começando da esquerda para a direita na parte de cima, nós temos uma chácara que hoje tem a geração aqui, abate o consumo local e também abate um apartamento localizado no centro. Essa imagem do meio, nós temos uma casa onde infelizmente a maioria dos arquitetos hoje em dia continua não incluindo sistemas fotovoltaicos, então não faz aquela arquitetura das geometrias de forma que possa se instalar um sistema bom. Então foi desenvolvida uma estrutura para aumentar a área possível de estar instalando sistemas fotovoltaicos, né? No canto superior direito, nós temos duas torres residenciais, onde o condomínio instalou energia solar para bater a conta do condomínio. Na parte de baixo, duas casas, essa imagem 1 e a imagem 2, e no canto direito inferior nós temos uma casa com uma laje zero, né? Então ele não tem água, ele não tem telha, então nesse tipo de aplicação nós utilizamos uma estrutura específica para a laje, onde a gente consegue direcionar para melhor orientação na melhor inclinação, né? Aqui nós podemos ver alguns sistemas comerciais. Então, temos empresas de vídeo monitoramento e segurança, postos de gasolina, Tribunal de Justiça, colégios, concessionárias de carros, agronegócio. Então, para cada cliente é desenvolvida uma solução específica, né? Levando em consideração a geometria do telhado, a estrutura, as unidades consumidoras, o número de unidades consumidoras que ele queira abater, que estejam dentro daquela unidade da distribuidora, e outras premissas colocadas no projeto, né? E aqui no IPER nós desenvolvemos também projetos de usinas fotovoltaicas, onde existe a possibilidade de montar uma usina para um cliente e existe também a possibilidade de estruturar um projeto para um cliente, onde nós buscamos não só a instalação,
mas o recurso podendo fazer, inclusive, soluções de arrendamento, onde um negócio, por exemplo, pode estar abatendo suas contas numa determinada distribuidora, procurando ter desconto sobre a tarifa vigente, sem ter que descapitalizar ou fazer uma operação e manutenção de um parque fotovoltaico, por exemplo. Como funciona a energia solar no Brasil, né? Nós trabalhamos com geração distribuída, tá? Onde os painéis, uma vez que eles recebem radiação, eles vão gerar energia elétrica em corrente contínua. Essa energia elétrica vai descer para os inversores, onde ela vai ser convertida para corrente alternada. E uma vez que a gente tem energia elétrica em corrente alternada, a gente já consegue estar injetando essa energia no quadro de distribuição do imóvel, tá? Então, uma vez que você está gerando e consumindo ao mesmo tempo, você passa a consumir direto do teu sistema fotovoltaico. Então, vamos para um exemplo. Vamos supor que você tem uma carga de geração de 100 kW e uma carga de consumo de 30 kW naquele momento. Esses 30 você vai consumir diretamente do teu sistema fotovoltaico. E essa energia, ela não vai mais passar pelo relógio. Então a distribuidora não consegue medir e o governo não consegue te cobrar. Essa é a melhor energia, porque você vai estar batendo a tua tarifa cheia. Então, um exemplo, aqui no Tocantins, no grupo tarifário B, baixa tensão, nós temos uma tarifa próxima de 86 centavos. Então, essa parcela de energia você vai estar batendo 86 centavos, né? Quanto eu vou consumir simultaneamente vai variar de acordo com a sua curva de consumo, né? Negócios ou casas que tenham mais consumo durante o dia, mais próximos da curva de geração, vão aumentar esse percentual de consumo simultâneo, tá? O restante, né? Eu gerei 100, estou gerando 100, consumindo 30, está sobrando 70, você vai injetar na rede. Uma vez que você injeta na rede, você pode estar compensando em outras unidades consumidoras ou deixando para que aquele crédito volte para você. Então, essa energia ela vai voltar para você descontando um ICMS sobre a TUSD, que é a tarifa de uso do sistema de distribuição. E hoje aí no grupo B, da baixa tensão, varia aí próximo de 13% da sua tarifa. Então, naquele mesmo exemplo, se sua tarifa é 86 centavos, quando essa energia voltar para você naquele imóvel, ou quando aquela energia for para outro imóvel para bater uma outra conta, ela vai chegar lá a 72, 73 centavos. Então, essa diferença vai vir sendo cobrada na sua tarifa com a distribuidora. Então, uma vez que você injeta créditos na rede, aquele crédito fica armazenado no seu nome, na sua titularidade, durante 60 meses. E a grande vantagem é que esse crédito fica armazenado em quilowatt-hora, não em reais. Então, se houver um reajuste na tarifa acima da inflação, você também valoriza os seus créditos, tá? Aqui nesse quadrinho, o extrato de uma conta de um cliente nosso, nós vemos que o cliente, nesse determinado mês, consumiu 2.932 kWh. Tá? O que é isso? 2.932 foi a parcela que ele consumiu da rede, que ele não estava gerando aquela quantidade de energia no momento. Tá? Então, na linha de baixo, a gente vê ali energia ativa injetada. Nesse mês, ele conseguiu injetar 2.434 kWh. Então, vocês podem perceber ali a diferença nas tarifas, né? A tarifa de consumo foi 86 centavos e a tarifa de energia injetada, que voltou para bater a conta dele, foi 73 centavos. Por isso, no valor total, a gente vê um valor negativo, né? Mas ainda faltou uma parcela para bater 100% do consumo dele. Então, na terceira linha, o que a gente está vendo? Energia ativa injetada de 11 de 2018. O que é isso? Esse cliente gerou créditos em novembro de 2018 que a distribuidora utilizou agora para bater a parcela que ele não tinha energia suficiente para bater o consumo dele. Tá? E vocês podem ver que ele abateu a mesma tarifa da energia que ele injetou agora, né? Também 73 centavos. Se você somar 2.434 com 398, vocês vão ver que o valor total dá 2.832. Então, 100 kWh a menos
do que foi o consumo dele. Por que isso? Porque a distribuidora ela cobra uma tarifa mínima de disponibilidade, que é a tarifa para que você possa ficar ligado na distribuidora sem ter consumo algum. Então você sempre vai pagar pelo menos essa tarifa, mais esse ICMS sobre compensação. Então a gente pode ver nas linhas de baixo alguma diferença de cobrança de impostos por conta de base de cálculo e incidência dos impostos, mas essa aqui seria a conta desse cliente. Então esse cliente nesse determinado mês ele acabou pagando R$ 427. Então esse seria o valor mínimo dele na conta de energia. Então, como é que nós trabalhamos? O primeiro passo é fazer uma análise do consumo do cliente. Então, nesse caso aqui, o cliente ele tem 3 unidades consumidoras, né? Essa primeira cinza com alto consumo, uma outra laranja que começou o consumo somente em julho e uma outra azul com consumo menor. Então, através disso, nós analisamos o consumo total para ver o tamanho do sistema que ele precisaria para bater tudo, e analisamos onde é o melhor local para instalar o sistema, uma vez que a gente quer procurar aumentar o consumo simultâneo, otimizando os resultados do nosso cliente, né? Uma vez que nós analisamos o consumo do cliente, passa-se a avaliação do terreno ou do imóvel do mesmo, né? Então, o que a gente faz? Em maioria dos casos, é feito um mapeamento aéreo com drone do imóvel do cliente. Por quê? Através do mapeamento, nós temos toda a geometria do cliente, tá? Toda a geometria do telhado, orientação, inclinação, altura de platibanda, altura de árvores, máquinas de ar-condicionado, todas as distâncias de um terreno, qualquer elemento que possa impactar na geração fotovoltaica. O sombreamento ele causa um impacto muito grande. Então, por isso é muito importante saber exatamente onde colocar e onde não colocar esse sistema, né? E para você fazer todo esse levantamento, você gastaria um tempo e um custo de mão de obra muito grande, até mesmo expondo a mão de obra a um risco desnecessário só para fazer levantamento de medidas e viabilidade, né? Então, o resultado final desse mapeamento é um modelo 3D do imóvel do cliente, que é depois utilizado para fazer a simulação fotovoltaica. Tendo a simulação 3D do cliente, a reprodução real do imóvel dele, nós jogamos essa simulação para dentro de uma simulação fotovoltaica, um software especial para análise de geração do sistema. Tá? Então, o que a gente faz? A gente configura todos os painéis exatamente no telhado do cliente, de forma que a gente consegue saber exatamente quanto cada painel vai gerar com a configuração que está sendo proposta, seja o número de inversores, o número de painéis. Então, aqui nesse exemplo, a gente consegue ver um mapa de perdas por sombreamento. Tá? Então, esse aqui foi um projeto, na verdade, de um cliente que nos chamou, alegando que ele tinha problemas com o sistema que ele tinha contratado. Então, nós fizemos o mapeamento e depois simulamos no software os painéis exatamente onde esse concorrente havia instalado. Esse aqui é o resultado. A gente vê o mapa de perda. Então, esse concorrente ele colocou 2 fileiras de painéis na vertical e uma última fileira de painel na horizontal. Então, vocês podem ver ali os painéis da extremidade, né, da esquerda, por exemplo, eles têm uma perda muito maior, e a fileira de baixo também tem uma perda muito grande. Uma perda que no canto está chegando a 14%, e na média ali está ficando acima de 10%. Então, isso é um problema? Isso não é um problema se o cliente tiver ciência disso, se a empresa tiver ciência disso. Mas a maioria das empresas não sabe disso. O que é isso? São vendedores de placas. A empresa ela aumenta a venda dela, colocando muito mais potência instalada no seu telhado, mas na verdade isso afeta muito a taxa de retorno do cliente. Um painel fotovoltaico, quando ele sombreia uma fileira de células, ele afeta a geração daquele painel e ele pode eventualmente até
perder a geração de uma string inteira. O que é uma string? É uma série de painéis conectados. Então, o sombreamento ele tem um impacto brutal sobre a geração. Então, de praxe, aqui na empresa, o que a gente faz? Quando o painel atinge 5% de perda de sombreamento, a gente só aumenta aquele sistema se houver ciência do cliente, né? O cliente, às vezes, tem como premissa que ele quer bater 100% do consumo, independente da taxa de retorno. Então, isso pode ser, né? É o que a gente costuma falar. O nosso foco aqui no Hiper não é gerar energia, né? O nosso foco aqui é vender a maior taxa de retorno para o cliente. Então, o cliente, ele é um investidor, ele quer botar o menor dinheiro possível para ter o maior retorno possível, né? Então, no relatório que é gerado nesse programa de simulação, né, o nosso caso, por exemplo, é o software PVSol, nós temos exatamente todos os dados daquele sistema, né? O relatório completo ele traz perdas de energia, de calor, de distâncias, de conexões, outras perdas que não estão nesse slide aqui. Mas, por exemplo, esse sistema que a gente demonstrou aqui no último slide, ele é um sistema de 52,8 kWp, tá? Ele ocupa 317 metros quadrados, é composto de 160 módulos e um inversor, tá? Então, quando a gente desce aqui, a gente consegue ver, ó, a geração prevista do gerador no ano é de 60.000 kWh, né? E ele dá um rendimento anual específico de 1.137 kWh por kWp. Tá? Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque esse cliente, quando ele comprou, prometeram para ele 1.500 kWh. Então, ele está tendo uma geração muito inferior ao que foi prometido, né? Se tivesse sido apresentado isso e ele tivesse de acordo, não haveria problema. Mas ele está tendo 24% a menos de geração. Então, isso pode bagunçar completamente as finanças de uma empresa, né? Imagine que ele possa ter assumido um financiamento e ele contava com uma economia que não acontece, ele passa a impactar o fluxo de caixa da empresa dele, né? Por isso a importância de trabalhar com empresas que trabalhem com simulação fotovoltaica, que utilizem softwares apropriados e não só planilhas de Excel, né? Então aqui nós vemos um projeto desenvolvido para um cliente, né? Onde foi feito um mapeamento aéreo e nesse caso, por exemplo, o cliente já tinha construído o ginásio, né, que é essa parte branca, mas o edifício não estava construído. Isso aqui foi na época da obra. Então o cliente nos passou os projetos. Esse projeto foi reconstituído no software de simulação, já considerando a altura de platibanda, a gente consegue ver aqui algum impacto de sombreamento, e os painéis depois foram alocados. Então o cliente consegue ver exatamente como vai ficar instalado, a equipe de civil consegue saber onde vão ser posicionadas as cargas que vão afetar e talvez exijam um reforço estrutural, e a gente consegue determinar exatamente a geração que aquele cliente vai ter, considerando já a configuração do sistema, com águas para o leste, para o norte, para o sul, para o oeste, exatamente como eles vão ficar instalados, né? Então, esse cliente, por exemplo, foi dimensionado um sistema com 208 painéis da Trina, de 345 watts, dando uma potência total de 71 kWp, e um inversor da WEG de 60 kW, tá? Então, eu tinha o consumo do cliente, eu desenvolvi o projeto, eu vi quanto ele vai gerar através do meu software de simulação, então eu consigo ver um balanço de energia. Então, a gente tem aqui as barras azuis, são a expectativa de geração calculada no software de geração, e as barras laranjas são o consumo histórico daquele cliente. Então, vamos supor que esse consumo ele se repita no próximo ano, a gente teria aqui, por exemplo, no mês de janeiro, um excedente de geração. Então, ele gerou um pouco mais do que ele está consumindo, aquilo vai virar um crédito e vai entrar nesse sistema de créditos e débitos que roda automaticamente nos próximos meses, né? Aqui no Hiper nós fazemos acompanhamento dos nossos clientes,
Então, não só para auditar as contas e verificar que estejam sendo lançadas corretamente pela distribuidora, mas para apresentar o resultado real para o cliente, uma vez que na conta de energia não aparece mais o consumo simultâneo e que as bandeiras tarifárias têm um impacto sobre a taxa de retorno dos clientes. Porque uma vez que a bandeira vermelha 2 é acionada, por exemplo, o cliente com energia solar ele tem uma economia maior, porque ele está evitando um custo maior, né? A energia solar na geração distribuída ela não paga bandeiras tarifárias. Os sistemas fotovoltaicos são entregues também com sistemas de monitoramento. Então, nesse caso específico, o cliente, além do monitoramento da geração, instalou um relógio bidirecional que permite o controle do consumo, inclusive na plataforma, né? Então, a gente está vendo ali a curva, onde a gente vê uma curva amarela e uma curva verde. Então, onde essas duas curvas se encontram, é o que a gente chama do consumo simultâneo. Eu estou consumindo ao mesmo tempo que eu estou gerando. A curva amarela, que está fora da curva verde, é o consumo no momento que não havia geração. Então, a gente está vendo ali no começo da manhã e no final do dia. A curva verde acima da curva amarela é o que eu gerei a mais do que eu estava consumindo. Então, essa energia foi injetada na rede. Tá? Então, a gente consegue ver ali na coluna do lado esquerdo. Nesse dia, o cliente ele gerou o equivalente a R$ 123. Ele consumiu R$ 40, então ele teve um saldo financeiro de R$ 83. Tá? A gente está vendo ali também o que ele deixou de emitir de CO2 equivalente, que o equivalente a 8,89 toneladas de CO2. Então isso é muito bacana, porque você já consegue levar para o marketing da tua empresa, mostrar a tua pegada de carbono para os teus clientes e para as tuas instituições financeiras. Nesse bloco central, a gente vê ali o status da usina, então sempre vai mostrar se a usina está gerando, está transmitindo, se ela está injetando na rede ou se ela está produzindo mais do que está injetando. Vai mostrar a potência simultânea, tanto de consumo como de geração. Então isso é muito interessante, né? Porque a gente não consegue economizar naquilo que a gente não controla, né? Isso vale muito para as empresas. Então, se você começa a monitorar o seu consumo e você vê um pico de consumo e identifica que aquilo é um compressor, é um equipamento, uma caldeira que consome muito, você consegue saber que talvez seja a hora de buscar um equipamento mais eficiente, né? Então, isso vira um círculo virtuoso, uma vez que você, com o sistema fotovoltaico, reduz a sua conta de energia, o seu custo da energia, e com o controle do seu consumo, você também busca reduzir o seu consumo, não só o seu custo. Tá? E na coluna do lado direito, a gente consegue ver os mesmos dados em quilowatt-hora. Então, esse cliente, nesse dia, ele gerou 158, ele consumiu 51 e ele teve um saldo acumulado aí de 106 kWh. Aqui a gente consegue ver um escopo típico de um projeto fotovoltaico, né? Então a gente vai ter o gerenciamento do projeto e por isso a importância de se buscar empresas que tenham habilidade de gestão de um projeto, porque a gente não fala só da parte de engenharia, só da parte técnica, mas do empreendimento como um todo, toda a parte burocrática, a parte de projeto, a parte de instalação, a parte de compra de equipamentos e materiais. A engenharia em si, né, toda a aprovação e homologação desse sistema junto à distribuidora. Um erro, às vezes, um projeto ele pode retardar muito aquela aprovação do projeto. Então, por isso, a importância de se procurar empresas que tenham experiência e profissionais que conheçam as normas de segurança e os protocolos que são exigidos. Uma avaliação estrutural. Então, principalmente quando a gente fala de sistemas mais complexos, é muito importante a avaliação por um profissional da área de construção, né? Com emissão de um laudo estrutural, ART, possivelmente uma avaliação estrutural com software, que é o que a gente faz aqui, onde verifica se na estrutura os pontos onde são necessários os reforços, né?
fornecimento de equipamentos com boa qualidade. Hoje, os equipamentos fotovoltaicos, eles são uma commodity, né? Todo mundo tem acesso. A questão é que você tem equipamentos de primeira linha e tem equipamentos de segunda linha, né? Então, é muito importante que se invista em bons equipamentos, porque um sistema fotovoltaico, principalmente os painéis, eles têm uma expectativa de vida útil de 25 anos. Então, se você comprar um equipamento de segunda linha, ou instalar ele de forma errônea, um inversor ruim, isso também pode prejudicar a vida útil do seu sistema, né? A instalação completa, então, do início ao fim, saindo com a instalação limpa, né? Deixada como ela foi recebida no começo do projeto. Muito importante isso, né? Uma empresa que saiba trabalhar sobre o telhado, profissionais habilitados e habilidosos, né, para não causar problemas de infiltração, profissionais que tenham certificações NR10 para quem mexe com cabos de força, NR35 para qualquer colaborador que suba no telhado da sua empresa ou da sua residência, né? Uma equipe que seja contratada em regime de CLT, que tenha seguro de vida. É muito importante lembrar que hoje a legislação trabalhista, ela reconhece que se houver um problema, um acidente com um subcontratado, aquela responsabilidade é do contratante. Então, se você contrata um subcontratado que não tem contrato, que tem mão de obra informal, mesmo que você não saiba, a lei ela interpreta que você tinha consentimento e aquele problema vai ser seu, né? O comissionamento do sistema é muito importante, né? Aqui não é só uma questão de fixação de um sistema, não é instalação de uma telha, né, por exemplo. O comissionamento, o que é? É uma vez que eu instalei, antes de eu ligar, eu faço todos os testes, todas as medições de corrente, confere todos os apertos em cabos, em conectores, na estrutura de fixação, verifica toda a montagem como um todo, né? Isso é muito importante. Isso toma tempo, precisa ser com ferramentas adequadas, profissionais que conheçam as boas práticas de comissionamento, mas isso salva muito problema, né? Isso evita muitas falhas de montagem que às vezes não seguem projetos, e que podem vir a ocasionar grandes problemas em circuitos de energia, né? E o monitoramento da operação, né? Então é muito importante contratar empresas que fiquem de olho no seu sistema, no seu investimento, né? A maioria, se não todos os clientes, eles têm o dia a dia deles, eles trabalham no consultório, são advogados, são médicos, são, né, donas de casa, elas não ficam olhando a geração todo dia, né? Então, às vezes o teu sistema ele pode, por algum motivo, queimar um disjuntor, ter uma descarga atmosférica que queimou um DPS e aquilo desliga o teu sistema. Se você não contratar uma empresa que mantenha o monitoramento do seu sistema, você pode vir a descobrir que o teu sistema estava desligado só daqui a 2 meses, quando chegar aquela conta de energia sem os créditos que você estava esperando. Então, isso é muito importante, né? Quando a gente fala de sistemas fotovoltaicos, né, normalmente são valores muito expressivos para as empresas e para as residências, né? Envolvem muitas disciplinas, muitos players, né, muitas empresas, são distribuidoras, são prestadores de serviços, são fornecedores de equipamentos, e o cliente muitas vezes fica cegas, né, querendo saber em que pé que está, ansioso porque ele desembolsou, está contando com aquela economia, ou gosta da tecnologia e quer que aquilo fique de pé logo. Então, é muito importante que o cronograma seja bastante transparente e que o cliente seja sempre mantido informado do status do projeto dele, né? Hoje existem ferramentas muito interessantes na internet para compartilhamento de cronogramas, né? Isso é muito importante, principalmente para projetos mais complexos, onde o teu cliente ele pode ter uma hierarquia, um diretor, um gerente.
Então, através dessas ferramentas colaborativas e de compartilhamento, a gente consegue manter todos os nossos clientes informados da situação do projeto deles, né? Então, depois que a gente desenvolveu o projeto, a gente consegue mostrar para o cliente os resultados desse projeto, né? Como isso vai impactar na conta desse cliente. Então, por exemplo, supondo este cliente que tenha um consumo total de, na média, 8.620 kWh por mês. Na bandeira verde, ele teria um custo médio mensal de R$ 7.497. Então, se ele fizer o sistema fotovoltaico, né, e aqui foi feito um sistema, inclusive um pouquinho maior do que precisaria, ele teria uma geração média com esse sistema de 8.691 kWh, tá? O que daria uma conta média residual de R$ 834 por mês. Então, isso é muito importante, né? O cliente ele nunca vai conseguir zerar a conta de energia dele. E é importante que ele saiba o quanto ele vai ter de conta residual depois do investimento, para que ele possa, inclusive, se preparar para estar pagando essa conta e o financiamento, né? Então, esse cliente, por exemplo, ele teria uma economia média mensal de R$ 6.602 por mês. Isso, repito, na bandeira verde, né? Uma vez que a energia solar ela não paga bandeiras tarifárias. Quando nós apresentamos os resultados do projeto, nós desenvolvemos esse gráfico, né? Esse gráfico é um fluxo de caixa durante 300 meses, que são 25 anos, pois os painéis eles possuem 25 anos de garantia de performance que é dado pelo fabricante, né? Então, o que acontece? Durante 300 meses, a empresa ela não pode apostar qual vai ser a bandeira tarifária. Então, a forma que nós apresentamos o resultado, são criados 3 cenários. Um cenário mais conservador, que durante 25 anos vai ficar na bandeira verde, um cenário na bandeira amarela e um cenário na bandeira vermelha 2, que seria o caso mais otimista para o investidor, porque ele vai economizar muito mais, e pessimista para o país, né? Quer dizer que o custo de energia subiu ainda mais. A outra questão é que a gente não pode estar apostando qual vai ser o reajuste na tarifa de energia durante 25 anos. As tarifas elas oscilam muito por questões macroeconômicas que estão fora do nosso controle, governos, economia, meio ambiente, então tudo isso pode ter um impacto na tarifa. Então, quando nós apresentamos o resultado, nós tomamos um cenário muito conservador, onde considera-se que o aumento na tarifa de energia vai acompanhar o IPCA, né, ou IGPM, algum índice de correção de inflação, o que é um caso muito conservador, né? A gente pode pegar aí um exemplo no Tocantins, nos últimos 5 anos, a tarifa de energia ela subiu mais que 20% acima da inflação. Então, com essa tendência, o resultado também seria maior, né? Então, nesse caso, por exemplo, o cliente está tendo uma taxa interna de retorno de 39% a 43% ao ano, né? O que está dando um prazo de retorno do investimento de 2 a 3 anos. Então, foi o que a gente falou. Essa taxa de retorno ela é muito superior à maioria dos investimentos, né? Inclusive, nossos próprios clientes dizem que, geralmente, essa taxa de retorno ela é acima da própria margem do negócio deles, né? Então, uma análise que a gente faz, por exemplo, vamos supor que esse sistema ele custasse R$ 500 mil e o cliente tivesse R$ 500 mil para estar expandindo o seu negócio. Pô, se essa taxa de retorno é maior do que a do teu negócio, não faça ampliação. Invista num negócio que você já tem consolidado, né? Pois afinal você paga energia todos os meses, a expectativa é que a tarifa ela aumente, então você investiu num negócio mais seguro e você tem essa taxa de retorno garantida, né? Além disso, hoje em dia com essas linhas de financiamento, o que acontece? Os bancos, né, essas instituições financeiras, elas financiam o seu projeto fotovoltaico, mas elas não financiam a sua conta de energia. Então, se você conseguir casar essa parcela de financiamento de um banco ou de outra instituição com a sua economia, você tem já um alívio imediato na sua finança, né? Então, por isso,
da atratividade desse tipo de investimento, né? Nesse caso, por exemplo, essa taxa de retorno está dando com investimento próprio. Se houvesse financiamento, a taxa de retorno seria ainda maior. Aqui nós vemos a contribuição ambiental da energia renovável para esse cliente, né? Então, a redução associada ao consumo de energia desse cliente representaria em torno de 13 toneladas de CO2 por ano, né? Então, é um impacto considerável, né? Quando a gente faz uma equivalência em árvores plantadas, por exemplo, estaríamos falando algo próximo aí de 53 árvores por ano. Então, isso hoje já tem um apelo muito grande. Hoje em dia, o sistema de crédito de carbono ele não está sendo comercializado, mas é fato que no futuro próximo essa comercialização e exigência ela vai acontecer, né? Isso é uma questão de tempo, porque nós precisamos preservar e cobrar de quem não preserva, para que não tenhamos problemas maiores no nosso planeta e no nosso meio ambiente. O IPER, ele é hoje um associado à B-Solar, então a B-Solar é a Associação Brasileira de Energia Solar. Isso é muito importante para clientes, principalmente projetos mais complexos, porque você pode precisar de um suporte jurídico, uma questão mais complexa que vem envolver inclusive a ANEEL, né, Agência Nacional de Energia Elétrica, ou até o Ministério de Minas e Energia. Então, nós contamos com essa representatividade, o que traz também mais segurança para os nossos clientes. Nós vemos ali um selo do Portal Solar, né, um portal muito importante no país, que verifica as instalações. Então, né, é um selo que ele não consegue te dizer se a empresa ela teve qualidade na instalação, mas ela consegue te dizer que aquela empresa já fez um número X de instalações. Então, é uma forma de você saber, pelo menos, que a empresa consegue tramitar um projeto dentro da distribuidora, né? E o IPER hoje é representante da BYD e da WEG, né? Então, a BYD ela é a maior fabricante de carros elétricos e baterias estacionárias do mundo. E a WEG é um gigante multinacional brasileiro, maior fabricante de motores elétricos do mundo e se tornou um dos principais distribuidores de equipamentos fotovoltaicos no Brasil, onde os inversores da Huawei, que hoje é a líder no mercado mundial de inversores fotovoltaicos, eles são etiquetados WEG no Brasil. Então, nós contamos com todo um suporte técnico de uma gigante multinacional brasileira aqui no país. Então, isso traz muita agilidade e segurança também para, no caso de haver qualquer problema de garantia, a gente tem um atendimento aqui no Brasil pela marca direto, né? Então, eu agradeço o tempo de vocês. A mensagem que eu posso dizer aqui é estudem, vejam uma forma de reduzir seus custos com energia. É uma solução fantástica aí para qualquer empresa, qualquer residência. Hoje, qualquer pessoa que pague conta de energia tem condição de investir em energia solar. Existem linhas especiais para cada tipo de pessoa, inclusive consórcios de automóveis já podem ser utilizados para comprar energia solar. Então, só tem que buscar a empresa correta para que possa estruturar o seu projeto, né? E busque empresas certificadas, empresas que entendam do assunto, saibam o que estão fazendo, né? O sistema de energia fotovoltaico, ele é um sistema de geração, é um sistema de energia. Então, ele traz riscos de incêndio, riscos de acidentes, trabalho em altura, e um investimento muito grande para se buscar preço, às vezes pagar um valor muito baixo para ganhar o que não precisa. A gente viu aqui num caso de um sistema com uma taxa de retorno de 40%. Não tem por que correr risco para ganhar 42% com uma empresa duvidosa, né? Então busque profissionais habilitados e pessoas experientes com bons equipamentos, tá? Agradeço a atenção de todos e fica o convite para que venham conhecer a nossa sede aqui em Palmas. Nós temos nossa usina instalada, podem conhecer nossas instalações,
nossa equipe de engenharia, ver os projetos que são monitorados e faça um estudo você mesmo, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer.